que hoje nós vamos falar em nível de batalha espiritual, como agem os demônios. Então, se você puder, continue com a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo de número 6, porque é o tema, né, o texto que nós vamos continuar baseando aí a nossa aula, Efésios capítulo 6, e eu quero ler só o versículo 12 e o versículo 13, Efésios 6, o versículo 12 e o versículo de número 13, onde a Bíblia diz assim: porque não temos que lutar, escute isso, contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas, anote esse nome, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficai firme. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre a ação dos demônios em nível de batalha espiritual. A aula anterior eu disse para vocês que nós vivemos em dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Aonde no mundo físico a gente não consegue, quer dizer, no mundo físico a gente consegue acompanhar tudo, pegar tudo, tudo aquilo que está à nossa volta, que nós conseguimos ver, pegar, enfim. Porém, no mundo espiritual é aquilo que eu não posso ver, eu não pego, eu não sinto, eu não consigo ter essa percepção se eu não estiver guiado pelo Espírito Santo. Eu disse para vocês que em nível de batalha espiritual, nós temos dois reinos no mundo espiritual, o reino das trevas e o reino da luz. Reino da luz regido por Deus e o reino das trevas regido por Satanás. Então, se o reino das trevas é regido por Satanás, nós sabemos que o diabo ele tem o seu exército muito bem organizado, muito bem armado. E o próprio Jesus deu testemunho sobre o reino das trevas. Se você olhar a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que uma certa feita Jesus está expulsando um demônio. Então ele vai ser questionado porque algumas pessoas disseram: lógico que o Senhor expulsa demônios porque tu és Beelzebul, príncipe dos demônios. E ali Jesus vai dar um testemunho acerca do reino das trevas. Jesus vai dizer: lógico que eu não expulso demônios por demônios, porque o reino das trevas é extremamente organizado. Entre eles não conflitam, eles não brigam. Se eu expulso demônio por demônio, o reino dividido não subsistirá. O que Jesus estava dizendo? Se eu sou o chefe dos demônios, como é que eu vou expulsar os meus companheiros? Se eu sou o chefe dos demônios, como é que eu vou expulsar os meus soldados? Não, eu não expulso demônio por demônio, eu expulso demônio pelo dedo de Deus. Então, gente, perceba, nós precisamos, em nível de batalha espiritual, na hora da luta, na hora da batalha, na hora da guerra, eu preciso saber quem são os demônios. Eu preciso saber como os demônios agem. Eu preciso, em nível de batalha espiritual, saber qual é a ação dos demônios na batalha espiritual. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos perceber que existem 3 seres no universo. Anote isso. Existem 3 seres no universo. Primeiro, o homem. Segundo, os anjos. E terceiro, os demônios. Como é a ação dos homens na batalha espiritual? Os homens, eles vivem o seu dia a dia. Anote isso. Os homens vivem o seu dia a dia. Os homens, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Em nível de batalha espiritual, o homem, ele vive a sua vontade, o seu caráter, vive a sua posição, a sua vontade, confraterniza com aqueles que são seus. Em nível de batalha espiritual, o homem não pode fazer muita coisa.
Em níveis de batalha espiritual, o ser humano é o mais vulnerável. O homem se torna um pouco mais resistente, um pouco mais forte, quando ele se reveste das armaduras espirituais de Efésios, capítulo de número 6. O capacete, a sandália, a espada, o escudo. Porque o homem natural, ele é uma presa vulnerável na hora da batalha espiritual. Então, o ser homem, ele se preocupa no seu dia a dia. O ser homem, ele não consegue lutar se ele não tiver revestido de poder e de autoridade contra as hostes espirituais da maldade. Então, em nível de batalha espiritual, anota isso, o homem é o mais fraco e o mais vulnerável. Eu disse na aula anterior que o diabo ele só nos respeita porque nós estamos servindo o reino da luz, o reino de Deus, porque nós estamos revestidos de poder, porque se nós fôssemos entrar em conflito em nível de batalha espiritual, eu, homem, com a cara limpa, sem revestir das armaduras de Deus, irmãos, eu e você seríamos mortos sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Então, em nível de batalha espiritual, nós temos a ação do homem, nós temos a ação dos demônios. Anota isso. Como é que é a ação dos demônios na batalha espiritual? Anota na frente e escreve. Os demônios na batalha espiritual, eles são limitável. Limitável, porém, organizados. São limitáveis, porém, são estrategistas. São limitáveis, porém são persistentes. Por que eu digo que no nível de batalha espiritual os demônios são limitáveis? Porque o reino das trevas, ele só vai até onde Deus deixa. Lembra quando Satanás quis tocar na vida de Jó? Gente, olha para mim. Se fosse por Satanás, Satanás tinha matado os filhos de Jó, a mulher de Jó, acabado com tudo de Jó, ferido Jó de chaga e depois tinha matado Jó. Perceba que quando Satanás se apresenta a primeira vez, Deus diz assim, tu pode tocar tudo que é de Jó, menos em Jó. Então Satanás, ele vai até um certo limite. Por quê? Porque o reino das trevas é limitável. Ele só vai até onde Deus deixa. Porém, o reino das trevas é limitável, mas é organizado, mas é estrategista, mas é persistente. Anote isso, o reino das trevas é organizado, estrategista e persistente. O diabo é extremamente organizado, meus irmãos. Tem gente que acha que o diabo é um bestinho, um burrinho, você está por fora. O diabo é extremamente organizado. O reino das trevas é extremamente organizado. É extremamente organizado. É extremamente persistente. Ele persiste e ele é estrategista. Não deu certo daqui, ele vai agir de lá. Vamos lá. Essa é a ação dos demônios. Os demônios são limitáveis, são organizados, são estrategistas e são persistentes. Em nível de batalha espiritual, nós vamos falar um pouco dos anjos. A ação dos anjos. Os anjos, eles são limitáveis também. Por quê? Porque os anjos obedecem ao Senhor. Os anjos só vai aonde Deus manda, aonde Deus deixa, aonde Deus permite. Os anjos também são organizados, também são estrategistas, porém, diferente dos demônios que são persistentes, os anjos são obedientes. Enquanto os demônios são persistentes, os anjos dos céus, eles são obedientes. Eles obedecem a Deus, eles andam segundo a vontade de Deus. Perceba que no céu, nenhum anjo vai ficar tomando a frente de nada e atitude sem a ordenança, sem a ordem de Deus. Pense que os anjos do céu são um exército muito bem organizado, muito bem estratégico e muito bem armado. Porém, os anjos não agem de forma própria. Os anjos são obedientes. Eles obedecem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o ser supremo, que é o nosso Deus. Vamos lá, deu para anotar? Eu estou aqui
indo devagar para dar tempo para você anotar.